Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Simone Pedrosa, falo diretamente aqui de Cracóvia, na Polônia. E hoje é dia 24 de março de 2020 e eu resolvi trazer para vocês as últimas medidas que vão ser adotadas aqui na Polônia a partir de amanhã, considerando a situação em que a gente está vivendo, tá? Bom, atualmente eu tenho acompanhado as notícias, assim como acredito que todos vocês, e aqui na Polônia, atualmente, nós estamos contando com 799 casos. E de alguns tempos pra cá, eu andei atualizando vocês através das lives, mas eu entendo que nem todo mundo consegue participar, enfim, elas acabam ficando muito grandes, então por isso também eu resolvi trazer um vídeo menor. Eu tinha comentado com vocês que aqui na Polônia a gente estava tendo alguns casos, claro, mas que eles estavam se mantendo relativamente estáveis, mas nos últimos dias eles começaram a subir, tá? Eu não sei dizer pra vocês, também não encontrei assim uma justificativa oficial, mas acredito que por alguns motivos já conhecidos, né? Alguns cidadãos estão voltando para suas casas, né? Em que pese eles estejam sendo mantidos em quarentena por 14 dias. É provável que alguns possam ter apresentado alguns sintomas quando da chegada aqui. E também porque os sintomas demoram a aparecer alguns dias, né? Então pode ter justificado esse aumento nos casos. Não é uma situação tão alarmante quanto outros países aqui da Europa, tá? E eu tô gravando esse vídeo justamente para tranquilizar vocês. Nós estamos bem, nós estamos em casa, estamos trabalhando de casa já há 2 semanas e temos evitado sair o máximo possível. Mas como o governo hoje implementou essas novas medidas, que começarão a ser válidas a partir de amanhã, que é o dia que vocês vão estar vendo esse vídeo, eu resolvi compartilhar elas aqui com vocês, tá? Essas medidas, elas foram comunicadas através do primeiro-ministro e pelo ministro da Saúde, e essas medidas elas vão ser ainda mais rígidas do que as que estavam em vigor. As que estavam em vigor continuam, tá? Então, assim, as fronteiras continuam fechadas, tanto para quem sai quanto para quem entra, com exceção dos cidadãos poloneses. As escolas continuam fechadas, né? Agora eles prorrogaram, elas ficariam fechadas até o dia 25 de março, mas eles prorrogaram para até o período após a Páscoa. Então, permanecem fechadas as escolas, permanecem fechadas as lojas, cinemas, teatros, qualquer evento. Então, essas regras continuam em vigor, mas eles comentaram que acreditam que, em que pese aqui na Polônia os casos eles estejam crescendo muito aquém do esperado, né, comparado a outros países, essas medidas são necessárias justamente para que a gente chegue no patamar de estagnação da doença, tá? Então, assim, essas novas medidas, elas são mais rígidas e elas visam a restrição social mesmo, tá? Depois eu vou deixar aqui no box de informações os links que eu utilizei para me informar sobre essa situação. Eles são em inglês, então facilita pra gente compreender, tá? Mas eu anotei algumas coisas aqui que eu achei mais importantes da gente saber e aí vou compartilhar com vocês, tá? Então, assim, a partir de amanhã, dia 25 de março, não é mais permitido sair de casa sem que haja uma real necessidade, tá? O que é uma real necessidade? Ir no supermercado para abastecer a sua casa, ir na farmácia para buscar um remédio, sempre priorizando pedir em casa, né? Pedir uma teleentrega aqui. A gente tem os aplicativos dos supermercados, a gente tem o aplicativo Glovo, que também faz entregas. Claro que agora eles estão um pouco mais sobrecarregados e as entregas estão demorando mais, mas ainda assim é uma opção que deve ser priorizada. Também eu tenho um médico que eu não posso faltar, eu tenho que fazer uma consulta realmente de urgência. Agora, sair para ir para parque, sair para dar uma caminhada, sair para visitar alguém, a partir de amanhã, que no caso hoje, que é o dia que vocês estão vendo esse vídeo, não é mais permitido, tá? E mesmo quando vocês forem sair, pro pessoal que mora aqui, não é permitido circular mais que 2 pessoas juntas, tá? Então não dá para andar em grupo, não dá para andar
com todos os familiares, tá? No máximo 2 pessoas, observando o espaço mínimo, tá, para proteção. Também vi aqui que vai surgir uma regulamentação com relação ao transporte público. Alguns serviços eles têm que continuar, que são serviços que no Brasil a gente chama de serviços essenciais. Então, os hospitais, a companhia de luz, de água e entre outros, né, eles têm que continuar acontecendo. Então essas pessoas continuam trabalhando, mas mesmo assim eles estão vendo alguma alternativa para que o transporte público ele não fique muito cheio. Então eles estão orientando que se você tiver que usar o transporte público, observar também esse espaço, né, com relação aos outros passageiros, e também quando for sentar, observar um espaço entre as poltronas. Então, se uma pessoa está sentada na poltrona aqui do lado da janela, a do lado dela tem que estar vazia. E aí você tem que sentar na outra janela, tá? Ou numa distância de 1 até 2 espaços para evitar também o contato direto com essa pessoa. As pessoas que estão em quarentena, nem preciso comentar, né, gente? Continuar em quarentena no tempo determinado pelo governo, tá? As pessoas que furarem a quarentena, elas vão ser multadas. Eu vi que as multas para quem tá furando a quarentena, elas vão de 5 mil até 30 mil watts. Então, é uma medida bem rígida justamente para desencorajar as pessoas a saírem de casa, e fiscais estão batendo na porta das pessoas para se certificar que elas realmente estão dentro de casa, tá? Com relação à restrição da circulação das pessoas, eu não achei nada com relação à multa, mas eu acredito que provavelmente também deva haver algo nesse sentido, caso as pessoas não respeitem a orientação, tá? E aí eu até achei interessante, né, que o primeiro-ministro e o ministro da Saúde, eles reforçaram, né, que eles entendem que as pessoas já estão ficando um pouco cansadas de permanecer em casa, né, não é fácil passar por essa situação, mas pedindo paciência, pedindo que as pessoas compreendam que quanto antes a gente conseguir parar o contágio comunitário, né, quanto antes a gente conseguir estagnar esses números, antes a gente vai conseguir voltar à nossa vida normal, né? É claro que entende-se que vai sim ter um impacto econômico, né? Isso aí não está sendo ignorado, tá? Inclusive eles estão trazendo uma série de medidas a ser implementadas justamente para que esse impacto não seja tão grande. Aqui eles têm chamado um pacote anticrise, que parece que foi implementado lá em 2008, quando eles tiveram também uma crise econômica muito forte. E eles vão tentar se fazer dessa mesma, dessas algumas práticas, né, para tentar equilibrar um pouco a economia. E aí eu trouxe algumas medidas que estão sendo implementadas, já estão sendo implementadas. Eu vou também deixar o link dessa reportagem aqui embaixo, porque é uma série de medidas, eu não vou falar todas, mas só para vocês terem uma ideia como o governo polonês está lidando com essa situação, tá? Então, uma das medidas é que o governo ele se propôs a custear o salário de alguns trabalhadores em algumas situações específicas. E aí eu trago um exemplo aqui para vocês, por exemplo, como as escolas elas fecharam desde a semana passada, se eu não me engano, e algumas pessoas não tinham com quem deixar os seus filhos. O governo se dispôs a pagar um auxílio, agora eu não lembro o valor, para que o pai ou a mãe possa ficar em casa com essa criança. E aí eles vão avaliar, claro, cada caso específico para ver se cabe esse auxílio, tá? Eu vi também que com relação às empresas, eles deram a possibilidade de postergar o pagamento daquelas taxas de seguro social que no Brasil a gente conhece como INSS, FGTS, entre outros. E não só postergar, mas também parcelar em alguns casos, né, para que as empresas não sofram um impacto muito grande agora nessas primeiras semanas. Eu vi que os bancos do governo, né, os privados eu não sei, foi dado o aval para que eles possam aumentar em até 80% o número de empréstimos que eles podem conceder à população, e isso conjuntamente com medidas que serão implementadas para que o banco também não entre em colapso, né? Porque a gente sabe que isso vai impactar em todas as áreas da economia, né? Então não adianta a gente colocar uma medida
descabida de um lado e que depois, a longo prazo, possa dar um impacto muito maior. Uma das coisas que eu vi também, né, voltando ao pagamento dos trabalhadores, eu vi que para algumas empresas, e aí eles também vão fazer essa seleção, o governo se dispôs a auxiliar no pagamento do salário para que essas pessoas não sejam demitidas. Claro que há um patamar, pelo que eu vi, ele vai custear o valor do salário, mas num limite de 40% do valor do salário mínimo. E também os autônomos, eles podem procurar o governo, né, e pleitear uma ajuda de custo do governo, que também está limitada até 80% do salário mínimo, mas também é uma ajuda válida nesse momento que as pessoas não estão podendo sair de casa, né, não estão podendo levar suas atividades de forma usual, tá? Tem outras medidas, tá, pessoal? Eu vou deixar aqui o link aqui embaixo para quem tiver um pouco mais de curiosidade ou tiver se enquadrar em alguma questão. Eu particularmente acho que a Polônia ela tem tomado medidas muito rápidas e muito eficientes. Claro que a gente fica preocupado, a gente fica sentido pelas pessoas que estão passando por essa situação, mas a gente tem que manter a calma, a gente tem que manter a tranquilidade, a serenidade, tomar todas as medidas que estão sendo passadas pelo Ministério da Saúde. Então, redobrar a higienização das mãos, evitar sair de casa, a não ser que seja estritamente necessário, evitar hospitais e postos de saúde. Aqui na Polônia foram disponibilizados os telefones que as pessoas podem entrar em contato caso elas acreditem estar com sintomas. E pelo telefone elas serão orientadas, então assim, essas pessoas não vão ter que sair de casa, ir no postinho, ir no hospital, a não ser que seja um caso muito grave, o que já também acaba por conter a movimentação dessa pessoa. Serão disponibilizadas receitas eletrônicas para que a pessoa possa solicitar a medicação ou outra pessoa, né, possa auxiliar ela a conseguir a medicação e ela vai ser medicada em casa, tá? Então, assim, são medidas muito boas e têm se mostrado eficazes. Eu realmente espero que outros países, eles consigam verificar, né, a partir daquilo que tem acontecido aqui na Europa e também na Ásia, e todas as medidas que estão sendo tomadas para que seja exemplo para que em outros países não ocorra o que está acontecendo, por exemplo, na Itália e na Espanha e também na Alemanha, onde os casos eles têm aumentado muito. Tá bom, gente? Eu queria mais passar essas informações para vocês, tá? Dizer que a gente tá bem, vocês não precisam se preocupar. Nós estamos nos sentindo muito seguros aqui, né? A gente tem trabalhado de casa, a gente sai uma vez por semana só para ir no supermercado e abastecer a casa. E é a única saída que a gente tem feito, tá? Estamos procurando coisas para fazer dentro de casa. Tentem ocupar a cabeça, ficar tranquilos e priorizar o contato via internet, né? Nós temos hoje em dia muitas ferramentas aí para nos auxiliar com contato. Ninguém precisa ficar nervoso porque não pode sair de casa. Nós temos Skype, nós temos WhatsApp, nós temos Google Duo, Facebook. Então vamos tentar fazer uma coisa diferente. Eu tô achando até bem legal. Antes de gravar esse vídeo para vocês, eu tava aqui numa chamada por Skype com algumas amigas e foi muito divertido, sabe? Pra gente sair um pouco dessa 24 horas de notícias, né? Mantenham-se informados em sites oficiais do governo, tanto aqui quanto no Brasil. Tentem checar as informações que estão chegando para vocês, porque algumas informações que rolam aí por WhatsApp, às vezes, além de não serem verdadeiras, geram pânico na sociedade. Então tentem se informar de maneira correta e de maneira coerente, tá? Para quem mora no Brasil, eu vou deixar aqui embaixo também o canal de um cientista que a gente tem acompanhado. Ele tem explicado diariamente como essa situação ela está se desenvolvendo, os impactos que ela pode ter de uma maneira consciente, de uma maneira embasada, e eu acredito que seja legal compartilhar com quem tiver interesse, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui, mantenham-se informados, qualquer novidade, qualquer mudança aí
nas medidas, eu volto aqui para informar vocês. Espero que todos estejam bem, nos deem notícias e a gente se vê no próximo vídeo.